Pronto. Pronto. Não esqueça de colocar o nome no chat e a turma, tá ok? Então, vamos lá. Corrigir o exercício da função do segundo grau. Tá bom? Deixa eu fixar minha tela. Tá saindo a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, porque eu estou com a tela toda cheia, tá bom? Então, aqui. Lembrando que essas aulas que vocês estão assistindo, que eu estou marcando a presença, vai valer ponto extra, tá bom? Então, vamos lá. Página 18. Esse aqui é o livro 3. Tá? A primeira questão fala o seguinte: quais são os coeficientes A, B e C da função y igual... Então, a primeira questão, y é igual a x ao quadrado mais 5x. Então, quais são os valores de A, B e C? Quando a gente vai resolver a equação de segundo grau, que não teve isso nessa apostila, resolver, a gente tem que retirar daqui os valores de A, B e C. Então, vamos lá. Quem é A? É o que acompanha x ao quadrado. Quando não aparece, é porque é 1. B é o que acompanha o x. Quem está aqui? 5 positivo. E C é o que não tem x. Tem algum número aqui? Não. Então, C é 0. Então, a opção a marcar aí é a letra B. Alguma dúvida? Eu não tenho. Então, vamos lá. Segunda questão. Determine as coordenadas do vértice, que é x do vértice e y do vértice, da função y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x, gente, eu adoro essas coisas, menos 6. Então, eu quero x do vértice e y do vértice. Então, eu tenho que tirar daqui os valores de A, B e C para poder substituir corretamente. Então, vamos lá. A é o que acompanha x ao quadrado. Então, o valor é menos 2. B é o que acompanha x. Então, o valor é 8. E C é aquele que não tem x. Menos 6. Menos 6. Então, aqui, o x do vértice é dado por essa fórmula. Menos B sobre 2A. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Lembrando que delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra caneta, que essa aqui já está secando. Então, vamos calcular, primeiramente, o x do vértice. Então, o x do vértice vai ser menos... Aí, o B aqui, quem é? 8. E o A, menos 2. Então, é 2 vezes menos 2. Então, o x do vértice vai ser igual, repito, menos, e aqui eu tenho 8, 2 vezes menos 2, menos 4. Negativo com negativo, positivo. Então, o x do vértice vai ser igual a 8 dividido por 4, 2. Agora, vamos ao y do vértice. Aqui, y do vértice vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? 8. Menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos 6. Tudo dentro do parêntese. Ok? Oi, quem levantou a mão? Fale, por favor. Mas foi ele mesmo que saiu. Então, vamos lá. 4 vezes o A, que é menos 2. Então, o y do vértice vai ser igual. Tem o menos aqui fora, tá? Então, vou botar tudo aqui dentro do parênteses. Repito, menos 8 ao quadrado, 64. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar direitinho, tá muito feio. Aí eu vou ter
4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, aqui, negativo com negativo, esse negativo está ali fora. Então, negativo com negativo fica positivo. 64 menos 48, 16. 16 sobre 8 vai dar 2. Então, qual é a coordenada de x do vértice e y do vértice? 2 e 2. Alguma dúvida, pessoal? É só substituir corretamente na fórmula. Por isso que primeiro você retira o que o problema, que a equação está te dando, a função, tá ok? Podemos continuar? Sim. Vou apagar, tá bom? A última questão. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é V de X igual a 3x ao quadrado menos 12x. Ok? E o custo mensal da produção é dado por C de X igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro, presta atenção, o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção. Então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é D. Então, o lucro obtido é a diferença das vendas menos o custo. Então, eu vou ter uma nova forma. O lucro de X, ele é V de X menos C de X. Então, o lucro de X vai ser igual aqui, 3x ao quadrado menos 12x. Menos, aí eu coloco dentro parênteses. Sinal aqui vai mexer com todo mundo. Vai ficar 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então, nós vamos ter aqui que a fórmula vai ficar... Vou repetir esse aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui, negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Agora a gente resolve. 3x menos 5, 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Menos 12x mais 40x vai dar mais 28x. E aqui não tem nenhum sem x, só o 40, então é só repetir. Ok? Então, aqui é a nova equação. Então, observe que o lucro aqui vai ser de acordo com as peças do produto vendido. Então, aqui, quanto eu quero saber o valor máximo. Como aqui o valor de A está negativo, significa que é uma parábola nesse formato aqui. Ela vai subindo, depois vai descer. Então, tem um valor máximo. Eu quero saber o valor de X do vértice. Qual o número máximo de produtos vai vender, né? Como fala aqui a questão. Então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é D, então eu quero o valor de X. Então, a gente quer X do vértice, que é menos B sobre 2A. Então, nós vamos ter aqui, quem é B? 28. Então, repito menos, coloco 28. 2 vezes o A. Quem é A? Menos 2. Então, eu vou ter 28, menos aqui, e 2 vezes menos 2, menos 4. Negativo com negativo, positivo. 28 dividido por 4, 7. Então, a resposta aí seria a letra D, 7
lotes. Alguma dúvida? Oi? Podemos continuar? Sim. Então tá. Lembrando que essa matéria que a gente vai ver agora é só para vocês fazerem as atividades. Não vai cair no teste, ok? Então, eu vou fazer a apresentação aqui que eu vou mostrar a tela para vocês. Deixa eu só começar. Deixa eu sair do modo fixo aqui. Então, vamos lá. Circunferência trigonométrica. Tá? Vocês vão aprender sobre a circunferência. A gente já falou sobre trigonometria no triângulo retângulo, mas agora a gente vai ter uma noção da circunferência e os valores que tem na circunferência. Por isso que é circunferência trigonométrica. Vamos lá, aqui é um pouquinho da história. É possível que a trigonometria fosse utilizada inicialmente como instrumento prático, aplicada principalmente à astronomia. Por quê? Da onde surgiu a trigonometria? Da necessidade de se fazer cálculos de distâncias grandes e que você não tinha como medir. Por exemplo, a distância daqui para a Lua, a distância daqui para o Sol. A trigonometria ajuda. Tá? Então, ao que parece, foi essa ciência uma das primeiras a considerar a ideia de ângulos e associá-lo a elementos de uma circunferência como arcos e cordas. Uma das possíveis evidências dessa associação é Stonehenge, monumento da Idade do Bronze localizado na Inglaterra. Stonehenge é um dos mais famosos círculos de pedra do mundo. Quem viu aquele filme Transformers, aquele último Cavaleiro, né? Viu que eles foram lá para isso aqui na Inglaterra, lá para destruir o mundo todo. Lembra? Não sei se vocês viram os Transformers, o último Cavaleiro. Alguns historiadores acreditam que, no passado, esse local tenha sido utilizado para observações astronômicas. Então, aqui, arcos de uma circunferência. Aqui uma circunferência, não um círculo. O círculo é toda a área. A circunferência é a linha que contorna o círculo. Então, os elementos são o centro, a distância do centro até a circunferência é chamado de raio, tá? E aqui nós temos os arcos. Os arcos são pedaços da circunferência. Então, aqui eu tenho o arco PB, o arco BP, e assim sucessivamente. Como fala aqui, o arco APB é um arco de extremidade A, que passa por P e vai até o B. Esse já aqui é o A'B. A'B é o vermelhinho, ok? Medida de arcos de circunferência, medida angular. Então, aqui nós temos o centro. Aqui nós temos, parece, o Pac-Man, né? Fica aquele filme lá, esqueci, Pixels, muito legal. E o videogame, né? Que quem comeu Fantasminha. Oi? Eu já assisti o filme. Muito legal. Assisti de novo falando isso. Eu assisti umas 10 vezes, ou mais. Então, aqui, essa abertura aqui, daqui do centro até a circunferência, forma um ângulo, esses dois raios aqui. Esse ângulo é chamado de ângulo central. E o AB é chamado, aqui a linha verde, é chamado de arco. Então, a medida do ângulo AOB é a medida do angular de um arco AB. Se aqui tem 30 graus, aqui também vai ter 30 graus. Se aqui tem 80 graus, aqui também terá 80 graus. Tá? Só para vocês terem esse conhecimento de circunferência. Circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica é usada para determinar ângulos no plano cartesiano, a partir da formação de arcos trigonométricos. Como tem aqui. A circunferência trigonométrica está representada no plano cartesiano com um raio medindo uma unidade, ou seja, a distância do centro até a circunferência, uma unidade. Tá? Ela possui dois sentidos a partir de A, escolhido como origem do arco. Você vê que a gente partiu a circunferência em 4 partes. Então, aqui é o centro, então começando aqui em A.
A direção determina se os arcos serão positivos ou negativos. Se você partir de A no sentido anti-horário, você vai ter os valores dos ângulos ou dos arcos positivos. Se você partir de A no sentido anti-horário, eles serão negativos. Por exemplo, daqui para cá nós temos o quê? Um ângulo de 90. Então, aqui seria 90 graus. Mas esse aqui seria o quê? Nesse sentido, menos 90. Que é a mesma coisa que 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Então, eu teria aqui um arco de 270 graus ou menos 90 graus. Ok? Então, o ponto A será localizado na abscissa, que é o eixo X, das coordenadas cartesianas. Dessa forma, esse ponto terá a abscissa 1 e ordenada 0, ou seja, aqui vai ser 1, 0. Aqui, 0, 1. Aqui, menos 1, 0. Aqui, 0, menos 1. E aqui, 1, 0. O gráfico, como vocês já fizeram, ok? Vamos lá. Todo círculo trigonométrico tem início no ponto A e gira sempre no sentido anti-horário, ou seja, sentido positivo, como eu já expliquei para vocês. Os eixos X e Y dividem a circunferência em 4 partes congruentes, 4 partes iguais, que são contadas em ordem no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, todos congruentes, com a mesma medida. No círculo trigonométrico, registramos as medidas dos ângulos, que podem estar em graus ou em radianos. E é isso que vocês vão aprender. Você já tem uma noção disso em graus. Meia volta, 180. Uma volta completa, 360. Então, quando o surfista dá meia volta, ele dá de cara com a onda. Se ele der um giro de 360, ele vai continuar. Não vai dar de cara com a onda. Eu falei isso no Rio, teve uma onda gigante. O pessoal estava surfando lá essa semana, com essa maré alta que teve. Vamos lá, continuando. Na circunferência trigonométrica, podemos associar a cada ponto um arco correspondente denominado arco trigonométrico. Observe a circunferência, na circunferência, as extremidades dos quadrantes e as medidas dos arcos. Por exemplo, aqui é 0 grau, 90 graus, 180, 270, 360. Em radianos, eu digo que aqui é 0 radiano, aqui a metade, 1 radiano, π equivale a 180 graus. Então, 90 é π dividido por 2. 270 é a mesma coisa que 3π dividido por 2. Então, essa matéria vai ensinar vocês a fazer a conversão de graus para radiano e de radiano para graus, tá? Observação. Em uma circunferência trigonométrica, quando 2 ou mais arcos têm a mesma origem e a mesma extremidade, dizemos que são arcos côngruos. Por exemplo, se eu der 2 voltas, eu vou dar um giro de 720 graus, 360 mais 360. Se eu der uma volta e meia, eu rodo 360 e mais metade. 360 mais 180 vai dar 540. Então, esses 540 graus é o quê? Uma volta completa mais a metade. Para que 540 graus é um arco côngruo a 180 graus. Para aqui nesse ponto. Ok? Medida do arco trigonométrico. A medida de um arco num círculo trigonométrico pode ser dada em graus ou radiano, rad, ou a bolinha do grau. Primeiro, correspondente a 1 sobre 360 da circunferência, 1 grau. E a circunferência é dividida em 360 partes iguais ligadas ao centro, sendo que cada uma delas apresenta um ângulo correspondente a 1 grau. 1 radiano corresponde a uma medida de um arco da circunferência, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência do arco que será medido. Tá ok? Aqui. Aqui é a distância aqui do raio, então esse arco tem a mesma distância do raio, tá ok? Então vamos lá, para vocês entenderem. Aqui nós temos as medidas em graus e as medidas em radiano. O radiano sempre vai usar o π.
Então, quando é 0 graus, 0 radiano. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Por quê? Π equivale a 180. 180 dividido por 4 dá o quê? 45. Sempre será isso. Não vai mudar. 90 graus, aqui o roxinho, é π sobre 2. Por quê? 180 dividido por 2 dá 90. Então, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2, e assim sucessivamente. Assim como π é igual a 180, 2π 360. Está aqui a tabelinha. Se vocês quiserem, eu posso colocar esse conteúdo para vocês lá no grupo do WhatsApp, em PDF. Pode ser. Então, aqui nós vamos ter um exemplo de como fazer a transformação. Vamos verificar quanto mede em graus um arco de π sobre 6 radiano. A gente sabe que 1π é igual a 180. Então, π sobre 6 é só substituir o π por 180. Aí eu coloco, repito, o 6 aqui embaixo. Então, 180 dividido por 6, 30. Então, π sobre 6 é a mesma, radianos é a mesma coisa que 30 graus. Olha aqui na tabela que a gente viu. Aqui, essa aqui não tem, são os ângulos notáveis. Então, aqui, π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Então, toda vez que eu quiser transformar radianos para graus, é só substituir o π por 180 e divide por esse número e multiplica se tiver outro número do lado do π. Ok? Vamos lá, outro exemplo. Para determinar quando mede em radiano um arco de 200 graus, a gente faz o seguinte. Aí a gente tem que usar a regra de 3. Quando você quer substituir, quer saber quanto que é de π para radiano, é só substituir o π. Agora, quando você quer saber quanto que é de radiano, saber quanto que é graus para radianos, transformar de graus para radianos, aí eu tenho que usar a regra de 3. A regra de 3 é a seguinte: π equivale a 180. Então, x, que eu quero saber quanto que é o radiano, equivale a 200 graus. Então, aqui é radiano, aqui é grau. Como é que a gente resolve a regra de 3? Multiplica. Faz o x. π vezes 200, x vezes 180. Então, 180x vai ser igual a 200π. Aí o 180 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí a gente vai simplificando, até não dá para simplificar mais. Eu simplifiquei aqui direto por 20. Você pode também cortar o zero e fica 20 sobre 18. Que simplificando por 2, 20 por 2 dá 10, 18 por 2 dá 9. Então, 200 graus é a mesma coisa que 10π sobre 9 radianos. Entenderam ou não entenderam? Mais ou menos. Vou fazer aqui no quadro para vocês entenderem, tá ok? Então, deixa eu sair da apresentação, senão fica o quadro invertido. O que eu fiz? Ah, tá. Eu me tirei daqui. Tá bom, voltei. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente quer passar de π para radiano, é a coisa mais fácil. Por exemplo, se eu quiser saber quanto equivale π sobre 9 radiano em graus. Então, é só fazer o quê? 1π é 180 graus. Π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então, é só substituir. 180 dividido por 9. 180 dividido por 9, 20 graus. Ou seja, π sobre 9 radianos é a mesma coisa que 20 graus. Tudo bem isso aí? Sim. Agora o outro que é mais complicadinho, né? É. Mas se vocês vão entender, não vai ter problema nenhum. Por exemplo, vamos fazer o contrário agora.
Eu quero saber quanto equivale 20 graus em radianos. A gente já viu que é a mesma coisa que π sobre 9, né? Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Eu sei que π equivale a 180 graus. Eu quero saber aqui quantos radianos equivale 20 graus. Então, aqui é o radianos e aqui é o grau, ok? Isso é regra de 3. Sempre vai ser assim, e aqui você põe o x. E aqui o ângulo, o grau que foi dado. Então, a gente faz o quê? Cruza, como vocês gostam de falar. X vezes 180, 180, x. 20 vezes π, 20 π. Como eu quero x, o 180 passa para o outro lado. Não posso expulsar o π. Ele tem que ficar ali, ok? E o 180 vem para cá. A primeira coisa que eu posso fazer é cortar o zero aqui. Aí eu tenho o quê? 2 π sobre 18. Mas eu tenho que transformar essa fração numa fração irredutível, que ela simplificar ao máximo. Então, vou fazer o quê? Dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, vai ficar π. 18 dividido por 2, 9. Aquilo que a gente fez anteriormente. Π sobre 9 radiano. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, agora só resta vocês fazerem o exercício que eu passei. Tá bom? Tá bom. Lembrando do teste de quinta-feira, que vai ficar disponível de 10 da manhã até as 10 da noite. Tá bom? Todo mundo colocou o nome lá e a turma? Coloquei. Ok. Então, então, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não. Então, nós podemos encerrar a aula por hoje. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite.